Olá, minha gente querida, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Para mim é um prazer, é um privilégio poder te receber aqui. Nós estamos aqui todos os dias pregando o Evangelho, anunciando a verdade que liberta, e eu quero já te convidar a fazer parte dessa família, clicando aqui em inscrever-se se você ainda não é inscrito nesse canal. Logo após, você também clica no sininho de notificações para que você seja notificado sempre que a gente postar algum vídeo novo ou iniciar uma live aqui no YouTube, tá bom? Eu estou todos os dias ao vivo, às 8 horas da noite, lá no TikTok. Se você quiser participar desse encontro ao vivo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse vídeo e me siga lá no TikTok. E nós teremos um encontro marcado às 8 horas da noite todos os dias, tá bom? Então, assista, comente, compartilhe e deixe aí o seu like nesse vídeo, beleza? Você que está aqui comigo ao vivo no TikTok, muito obrigado pela sua presença e continue aí curtindo e compartilhando, me ajudando a alcançar mais pessoas para ouvir a mensagem de hoje. Ok, minha gente? Pegue aí a sua Bíblia para ler comigo. Pega a sua Bíblia, porque o tema da mensagem de hoje é: o Evangelho também é sobre lavar feridas. O Evangelho também é sobre lavar feridas. Como você podia anotar isso, para você jamais se esquecer dessa mensagem. Se você puder anotar aí no cantinho da sua Bíblia, pega a sua Bíblia, uma caneta, anote aí, olha. O Evangelho também é sobre lavar feridas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já foi ferido na vida? Alguém já fez algo que te feriu, que te machucou, que te magoou? Eu tenho certeza que sim, eu já fui ferido. E eu tenho certeza que eu não sou diferente, tão diferente assim de todo mundo, né? Todos nós já fomos feridos, magoados. Palavras que nos machucaram, palavras que nos jogaram para baixo, palavras que nos desmoronaram, palavras que nos fizeram perder o chão debaixo de nós. Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer para você, ela é ainda mais séria que essa primeira, mais complexa que essa primeira pergunta. Você já feriu alguém? Porque reconhecer que já fomos feridos, às vezes é muito fácil. Dizem que quem apanha lembra para sempre, né? Mas quem bate esquece rápido. E quantas vezes a gente feriu alguém, machucou alguém e se esqueceu disso. Afinal de contas, a ferida, ela só dói quando é em mim. Quando é no outro, foi o meu temperamento, é porque eu estava nervoso. Não é assim? O fato é que todos nós somos feridos e ao mesmo tempo ferimos pessoas. Mas eu queria meditar com você um pouco nessa noite sobre o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho, que é lavar as feridas que nós abrimos no nosso próximo. Eu vou ler com você Atos capítulo 16. E nós vamos ler o versículo 33. Atos capítulo 16, pega aí a sua Bíblia, o versículo 33. O bom do Evangelho é que ele não é hipócrita, sabe, gente?
o cristianismo religioso é hipócrita. No cristianismo, só nós somos feridos. O cristianismo nos ensina a ser vítimas o tempo todo. O evangelho não. O evangelho nos coloca com os pés descalços na realidade da vida e nos faz entender que nós, ao mesmo tempo que somos vítimas, também somos vilões. Que ao mesmo tempo que nós somos feridos, nós também ferimos o outro. Ao mesmo tempo que somos magoados, magoamos uma meia dúzia de pessoas que convivem com a gente. E eu vou ler com você aqui, olha, Atos 16, versículo 33. E o versículo 34 também. Está escrito assim: naquela mesma noite, o carcereiro começou a lavar as feridas deles quem? De Paulo e Silas. Lavou os ferimentos da surra que eles haviam levado. E logo depois, levou-os para sua casa. E ali eles foram batizados. Tanto o carcereiro quanto toda a sua família. Em seguida, deu-lhes comida, e o carcereiro e a sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. O pessoal está dizendo, a irmã dizendo que travou para todo mundo, minha gente? Travou para todo mundo ou não? Se tiver travado, eu vou ler de novo. Não, irmã Sônia, foi só aí, tá, minha irmã? Não travou pro pessoal, não. Versículo 33. Naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando-lhes as feridas da surra que eles haviam levado. Minha gente, Paulo e Silas haviam acabado de libertar uma mulher que, nas palavras de Lucas, o autor do livro de Atos, estava possessa por um espírito de adivinhação. Essa mulher era escrava 2 vezes, escrava desse espírito de adivinhação e também escrava de seus muitos senhores, porque algumas pessoas haviam visto nela uma possibilidade de lucrar, de ganhar dinheiro com as adivinhações que ela realizava. Mas quando Paulo e Silas expulsou o espírito maligno, nas palavras de Paulo, né? O espírito de adivinhação que havia nessa mulher, toda a cidade ficou incomodada. Levaram Paulo e Silas para a praça e começaram a acusá-los de estarem causando alvoroço na cidade. Acusavam Paulo e Silas de estarem pregando uma mensagem que causava divergência entre as pessoas. Foi quando os magistrados da cidade pegaram Paulo e Silas, entregaram ao carcereiro superior. Preste atenção nessa parte. E a ordem foi que o carcereiro açoitasse Paulo e Silas no meio da praça. O carcereiro então rasgou as vestes de Paulo e Silas, amarrou Paulo e Silas num tronco e com um chicote começou a açoitá-los, começou a bater neles. Eram açoites que machucavam a carne, que marcavam a pele. E após terem açoitado Paulo e Silas, o mesmo carcereiro que bateu
agora pega esses 2 homens e o coloca no cárcere interior. É como se fosse uma prisão de segurança máxima, um lugar impossível de fugir. E a leitura do texto vai nos dizer que Paulo e Silas, no cárcere interior, depois de haver sido açoitado, de ter suas costas com feridas abertas profundas. Imagina a cena, minha gente, com o corpo ensanguentado, tudo por libertar uma mulher de uma escravidão espiritual. Agora está esses 2, Paulo e Silas, no cárcere interior, cantando hinos de louvores a Deus. E enquanto eles cantavam, diz o texto que os outros presos os escutavam cantar. Eu não sei qual era a canção que eles cantavam, mas com convicção, enquanto eles cantavam, o ambiente daquele cárcere se transformou em outro. E eles cantavam com toda a sua alma. E esse louvor foi tão intenso que o texto diz que sobreveio um tão grande terremoto. Um tão grande terremoto que a prisão de todos se abriram. Todos ficaram livres para fugir. Perceba que enquanto Paulo e Silas cantavam, mesmo em meio aos açoites, mesmo em meio às dores da ferida ou das feridas, enquanto eles cantavam, sobreveio um tão grande terremoto e abriu as prisões de todos. E quando o carcereiro viu aquelas prisões abertas, o carcereiro ele quis se matar. Por que o carcereiro quis se matar, Charleston? Porque naquela época os presos ficavam sob a responsabilidade do carcereiro. O carcereiro é quem açoitava, o carcereiro era quem prendia, o carcereiro era quem tinha a responsabilidade de guardar os presos. E se um preso fugisse, o carcereiro era executado. O carcereiro era executado se algum preso fugisse. Então, quando o carcereiro acordou no meio daquele terremoto, vendo as portas das prisões abrindo, ele pensou: fugiu todo mundo, tô morto. E ele tentou se matar. Mas quando ele tentava se matar, Paulo gritou dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos os presos estão aqui. Nenhum de nós fugimos. Quando o carcereiro viu isso, ele logo creu no Evangelho. E aqui eu quero abrir um parêntese para você. O carcereiro não creu porque ele viu o terremoto. O carcereiro não creu porque ele viu as portas da prisão se abrir. O carcereiro creu porque ele viu que, mesmo tendo a possibilidade de fugir, aqueles homens não fugiram. E ele entendeu a confiança que havia no coração de cada um deles. O carcereiro conseguiu perceber que o corpo exterior estava ferido, machucado, por feridas que ele mesmo havia abrido. Mas o interior deles estava em paz. Paz. É uma paz que o mundo não consegue entender. É uma paz que o mundo não consegue explicar. E
Respondendo à pergunta do projeto para servir Jesus, ele perguntou: na sua opinião, por que Paulo não saiu? Porque ele estava em paz. Nas palavras de Jó: ainda que Deus me mate, nele confiarei. E quando o carcereiro viu que nenhum deles haviam fugido, ele creu no Evangelho. E a primeira atitude, vou pegar minha Bíblia de novo aqui para você. Paulo chegou até o carcereiro e o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus. Olha que simples, minha gente, é isso que a maioria dos evangélicos precisam aprender. O carcereiro chegou perto de Paulo e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Se fosse hoje, se essa pergunta fosse feita hoje, para muitos líderes religiosos, a resposta seria: olha, você vai ter que participar 6 meses da nossa congregação para a gente poder te observar, para saber se você realmente quer servir Jesus. Depois desses 6 meses, você vai passar por um período probatório, onde nós vamos te fazer algumas perguntas. Se você entendeu as leis e as doutrinas da nossa denominação, e depois disso você vai ter que se batizar, porque se não se batizar, salvo você não é. Depois de se batizar, você vai ter que participar frequentemente de todos os trabalhos da nossa denominação. Porque se não participar, você também quer dizer que você não tem, parte com Jesus. E outra coisa, você precisa participar todos os meses da Santa Ceia. Porque se não participar da Santa Ceia, quer dizer que você está fora da comunhão com Jesus. Essas e tantas outras regras seriam dadas para esse carcereiro. Mas Paulo não era crente. Paulo não era evangélico. Paulo pregava o evangelho. E existe uma diferença entre pregar o evangelho e ser evangélico. Paulo não era evangélico, ele pregava o evangelho. Paulo não pertencia ao cristianismo, ele era cristão. E cristianismo e ser cristão são coisas diferentes. E quando eu chego aqui e digo que eu não sou crente, que eu não sou de nenhuma religião e não frequento nenhuma denominação, as pessoas falam: então você é um desviado. Não. Eu sou apenas alguém, assim como Paulo, que decidiu pregar o evangelho, só o evangelho. Olha a resposta de Paulo. O carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus. Não precisa fazer batuque, não precisa fazer cerimônia litúrgica, rituais litúrgicos. Apenas creia. E crer é algo que não se pode ver. Crer é algo que está aqui dentro. Crer é algo, é uma convicção interna. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então Paulo e Silas pregaram o evangelho a esse carcereiro e a toda a casa do carcereiro. Aí vem o versículo 33 que nós lemos nessa noite. E naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando-lhes as feridas. E aqui que eu começo e já termino a mensagem. Na mesma hora, ao entender a mensagem do evangelho, o carcereiro começou a lavar as feridas de Paulo e Silas. Agora, o detalhe mais lindo é: quem havia aberto
aquelas feridas em Paulo e Silas? Responda para mim, gente. Quem havia abrido ou aberto, não sei qual é o português correto, eu vou usar a palavra aberto. Quem havia aberto aquelas feridas em Paulo e Silas? Quem havia? Fala para mim, por favor. Aberto, obrigado. Quem havia aberto as feridas em Paulo e Silas? O Walter respondeu: o carcereiro. Mais alguém? Quem havia aberto as feridas em Paulo e Silas? O povo? Os próprios soldados? O carcereiro? Foi o próprio carcereiro que havia aberto as feridas em Paulo e Silas. Foi o próprio carcereiro que havia açoitado Paulo e Silas na praça. Foi o próprio carcereiro que havia rasgado a roupa de Paulo e Silas, pegado o chicote e dado 40 menos 1 açoites nas costas de Paulo e Silas. Agora, esse mesmo carcereiro que havia aberto a ferida nas costas de Paulo e Silas, depois de receber o evangelho, começa a lavar as feridas que ele mesmo havia aberto nas costas de Paulo e Silas. O que você quer dizer com isso, Charleston? Eu quero dizer que quando nós temos um encontro com o evangelho, a gente volta lavando todas as feridas nas pessoas que um dia a gente abriu. Todas as vezes que o evangelho ele se torna uma realidade em nós, a gente volta curando todo mundo que a gente machucou. Todas as vezes que o evangelho é uma realidade a alguém, esse alguém cura o machucado que abriu no outro. Cura o machucado que abriu no outro. Porque o evangelho nos mostra que nós não somos tão vítimas como nós pensamos ser. O evangelho nos ensina que nós não somos tão coitadinhos como nos dizem que somos, mas que nós também ferimos e machucamos o outro. E às vezes, na nossa ignorância, a gente nem percebe quantas pessoas na vida a gente vai pisando em cima, a gente vai ferindo, a gente vai dando palavras que magoam, palavras que machucam, a gente vai vivendo, machucando, sem perceber quantas pessoas estamos destruindo. Mas quando o evangelho chega, nos traz a clareza de que tem gente na vida que foi magoadas por nós e que nós precisamos voltar para curá-las. É muito fácil eu dizer para você que pessoas vão te pedir perdão. É muito fácil, muito bonito e muito aceito eu dizer para vocês que as pessoas vão vir te pedir perdão. Agora, o evangelho nem sempre é sobre dar o perdão. Às vezes é preciso ter a coragem de pedir perdão. Pedir perdão. Pedir perdão é reconhecer que somos ruins mesmo. Reconhecer que somos pessoas que, quando iradas, magoam, machucam. Pedir perdão é reconhecer a nossa limitação humana e ao mesmo tempo contar com a graça de Deus no próximo.
em ser alcançado pela graça no próximo. Então, minha gente, o sistema religioso te ensina. Inclusive, eu fui pregar uma vez em uma determinada congregação aqui na minha cidade, quando eu fazia parte do sistema religioso. E durante o culto, uma irmã pegou o microfone e disse: irmãos, Deus me falou que fulana de tal ia vir. Nossa, tá caindo chuvão aqui, minha gente. Fulana de tal ia vir de joelhos me pedir perdão. E ontem, para a glória de Deus, bateram na campainha da minha casa. Quando eu atendi, era ela. E ela se ajoelhou na minha frente e me pediu perdão para a glória de Deus. Isso é o que a religião te ensina. A religião te ensina que as pessoas vão se ajoelhar diante de você e te pedir perdão. O Evangelho, por sua vez, te ensina que vai ter momentos na vida que você, meu querido, você, minha querida, vai ter que se humilhar, reconhecer quem você é. Você já viu um texto que Jesus diz assim: olha, quando você for apresentar a sua oferta a Deus, se você se lembrar que tem alguém que tenha algo contra você, vai até ele e peça perdão. Você já observou que nesse versículo não diz se você tem algo contra alguém, é se alguém tem algo contra você. Mesmo quando alguém te humilha, te calunia, no Evangelho é você que dá o primeiro passo para haver a reconciliação. O mais fraco é quem pede perdão. Não. O que pede perdão é o que está em paz. O que pede perdão é quem entendeu o Evangelho. Portanto, para que a gente possa curar o mundo, como a gente ouviu na canção no início dessa live, e viver em um mundo melhor, é preciso ter a dignidade, ter a humildade de reconhecer que tem feridas abertas em pessoas que fomos nós que abrimos tais feridas. Tem pessoas magoadas por mágoas que nós causamos nelas. Tem pessoas machucadas por machucados que nós causamos. E não dá, minha gente, para viver uma vida como se nada tivesse acontecendo. Não dá para viver uma vida como se não importasse o sentimento dos outros. Não dá para ser cristão e não levar em conta pessoas magoadas e machucadas com a gente. Eu sei que muita gente não está gostando do que eu estou dizendo, porque você, no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância, você quer que ela te peça perdão. Você quer que ele te peça perdão. Afinal de contas, o ferido foi você, né? Afinal de contas, o machucado foi você. Mas quer viver o Evangelho? Dê o primeiro passo. Talvez, assim como você foi ferido, você também já feriu essa pessoa. Assim como você está machucado, você também já machucou esta e tantas outras pessoas. Pensa aí. Eu estou aqui, eu vou encerrar agora essa live, tá bom? Mas eu gostaria que você pensasse aí em pelo menos 10 pessoas. Eu tenho certeza que você já feriu muito mais de 10 pessoas na vida. Mas pense aí em 10 pessoas que você feriu. Pessoas que você fala assim: fulano de tal é mimizento. Fulano de tal é muito coitadinho, muito vitimista. Vitimista porque é ele, porque não é você. Porque se fosse você, você estaria fazendo um show. Para de hipocrisia. Seja humilde. Peça perdão. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. E a gente começa assumindo os nossos erros e pedindo perdão. Mas não é um perdão da boca para fora, é um perdão que brota do peito. É o liberar
essa pessoa para viver e o se liberar para viver sem estar acorrentado em tal pessoa. Eu te garanto que a partir desse momento que você começar a lavar as feridas, a sua vida será diferente. Assim que Paulo e Silas pregou o evangelho para eles, ou melhor, para ele, para o carcereiro, né? O carcereiro começou a lavar as feridas de Paulo e Silas. Não dá para dizer ter conhecido o evangelho sem lavar as feridas que nós abrimos no nosso próximo. Não dá para dizer que nós conhecemos e fomos alcançados pelo evangelho sem curar aqueles que nós um dia magoamos. Amém, minha gente querida!